Boa tarde a todos vocês, meu nome é Valéria Gregório e hoje nós vamos fazer mais um vídeo para vocês. O vídeo de hoje, ele vai falar que eu tenho feito uma série de vídeos sobre muitos suplementos com indicação para melhora cognitiva, melhora do foco, melhora da concentração. E o que eu pensei nesse vídeo de hoje? Eu pensei em orientar vocês em relação qual é o melhor suplemento para o cérebro, porque vieram muitas perguntas de muitos ouvintes de todos esses suplementos que eu fiz os vídeos, qual é o mais indicado? Então, em tempos assim do pós-Covid, todo mundo muito preocupado com as alterações cognitivas, a maior preocupação em relação à saúde mental hoje, ela tem sido relacionada ao bom funcionamento cerebral. Então, essa virou uma dúvida muito recorrente de muitas pessoas. Por isso que hoje eu vou falar sobre esse vídeo. Então, hoje eu vou falar sobre os 15 melhores suplementos para o cérebro. Então, o cérebro humano em si, ele é considerado como se fosse o computador mais poderoso do qual nós temos conhecimento. Ele possui cerca de 86 bilhões de neurônios com cerca de 1 quatrilhão de conexões conhecidas como sinapses, que se conectam entre elas. E assim, como uma máquina muito grande, o cérebro ele precisa de energia para funcionar bem. E ele também, existem vários suplementos para memória e para concentração, que são repostos através de vitaminas e minerais essenciais, além de ser muito importante o combate aos radicais livres para melhorar a circulação sanguínea cerebral e assim contribuir para o melhor funcionamento cognitivo. Então, hoje, esses suplementos a nível cerebral, eles são considerados smart drugs ou drogas da inteligência, os famosos nootrópicos. Eles são conhecidos como nutrientes que são capazes de melhorar a ação cerebral como um todo. Então, hoje nós temos um grande número de pessoas prestando concurso público, pessoas estudando, pessoas escrevendo artigo, pessoas que precisam estudar cada vez mais para atender melhor os pacientes. Então, o mais importante, o que é? A primeira pergunta que nós temos que responder para vocês, por que tomar um suplemento para o cérebro? Então, os suplementos para o cérebro, eles são recomendados tanto para pessoas com diagnóstico de TDAH, como para depressão e como para pessoas que querem melhorar o desempenho cognitivo, principalmente melhorar a memória e a performance cognitiva, a produtividade no estudo, no trabalho. Então, tudo isso leva a gente detectar uma importância em suprir em relação à suplementação cerebral. E outro motivo é que ao longo da vida o cérebro humano ele vai perdendo muitos neurônios e como consequência a gente começa a apresentar muitas deficiências cognitivas, como perda da memória, perda do foco, a gente começa a ter dificuldade com nomes e a partir dos 40 anos já existem estudos que confirmam que começamos a perder a capacidade de armazenamento cerebral. E o que os nootrópicos eles vêm para atuar? Eles vão reduzir a chance dessas futuras deficiências cognitivas para o cérebro. E dentre os principais suplementos para o cérebro, nós vamos listar 16 opções que elas tendem a aumentar a concentração e aumentar a cognição. O primeiro deles é o magnésio. O magnésio, hoje, eu tenho estudado muito sobre o magnésio. Então, muitas pessoas, elas utilizam a vitamina D, elas utilizam, um dos objetivos do uso da vitamina D é para aumentar a fixação do cálcio no osso, só que sem o magnésio, o cálcio, por ele apresentar muito tropismo, ele tem muita dificuldade de fixar no osso. Então, sem o magnésio, não é possível que o cálcio atinja o osso. Então, muitos pacientes eles estão preocupados com a vitamina D, estão preocupados com o cálcio, mas estão esquecendo do magnésio. No caso cerebral, o que nós temos? O magnésio ele também potencializa a ação cerebral. Então, a concentração adequada desse mineral, ele favorece a neuroplasticidade e também eleva a atividade cerebral.
vai contribuir para a melhora do aprendizado, para a melhora da memória. Pacientes que têm TDAH, eles tendem a melhorar a ansiedade, o pensamento acelerado. E, além disso, o magnésio, ele também está relacionado com a produção da serotonina, que é o neurotransmissor que vai ajudar a reduzir a ansiedade e manter a saúde mental e psicológica. Então, a grande maioria dos pacientes que fazem uso do magnésio, eles são muito beneficiados a nível cognitivo. O DHA é outra substância que tem tido muito resultado muito positivo a nível cerebral. Esse ácido graxo, o ômega 3, ele vem sendo utilizado como suplemento para memória. Até gestantes já têm hoje guidelines com recomendação para o uso do DHA durante a gestação para melhora cognitiva do feto. Ele ajuda também a reduzir o risco de progressão de alguns transtornos psiquiátricos. O DHA, ele melhora significativamente o desempenho cognitivo em crianças. Ele tem sido recomendada, além da suplementação durante a gravidez, ela tem sido recomendada também no pós-parto, que é muito comum que as mães, elas começam a desenvolver uma espécie de depressão pós-parto, e o DHA, ele diminui essa incidência da depressão pós-parto. Esse ácido graxo também, o DHA, ele protege contra o comprometimento cognitivo leve, como demência, o risco de progressão da doença de Alzheimer em idosos. Então, por isso que é muito importante a suplementação de ômega 3 para o neurológico. O EPA, né, que é o outro ácido graxo do ômega 3, ele também é um suplemento cerebral no que diz respeito ao combate à depressão. Então, enquanto o DHA ele vai atuar no desenvolvimento cognitivo, na prevenção de transtornos mentais, o EPA ele tem um efeito agudo e ele previne quadros de depressão. Então, além disso, ele também previne ansiedade e problemas de concentração. Então, ele atua na reversão de processos inflamatórios, que são umas causas de quadros depressivos. Então, por isso da importância da suplementação do ômega 3. Então, o EPA, ele é um suplemento cerebral e ele também é indicado para estar no rol terapêutico de pacientes que têm depressão, transtorno bipolar, e também ele pode ter benefícios para pacientes que apresentam TDAH. A creatina, um suplemento muito utilizado por praticantes de atividade física, ela na última década, ela é muito indicada para a melhora do desempenho cognitivo, só que ela também teve suas habilidades testadas em relação ao desempenho neuronal. Esse suplemento ele possui um efeito muito positivo, porque tanto na memória, quanto na inteligência, quanto no que diz respeito a tarefas que exigem velocidade de processamento rápido. E além de atuar na produção de energia, porque a creatina ela libera grupamento fosfato para a conversão da adenosina difosfato em adenosina trifosfato. Então você aumenta a quantidade de ATP que vai a nível cerebral. Então ela possui também efeito anti-inflamatório e ela é uma das principais candidatas na prevenção e tratamento de Alzheimer. Então a creatina ela tem tido muito resultado positivo também na melhora cognitiva e no desempenho esportivo da população. A L-teanina, ela é encontrada naturalmente no chá verde, ela é comercializada como suplemento nos Estados Unidos e ele concedeu o status GRAS. Esse status GRAS nos Estados Unidos, ele indica quando um suplemento ele é considerado seguro. Então, de acordo com vários estudos científicos, a teanina ela é capaz de estimular os neurotransmissores que vão prevenir a disfunção cerebral induzida pelo beta-amiloide, que é uma proteína que está associada ao Alzheimer. Então, o chá verde ele é muito indicado também na prevenção de doenças de início de Alzheimer. A L-teanina também ela é utilizada para melhorar a qualidade do sono em crianças com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Em termos de uso de nootrópicos, vários estudos já indicam a combinação da L-teanina com a cafeína para melhora do desempenho cognitivo. Então vocês vão observar que alguns suplementos, eles têm a fosfatidilcerina, a L-teanina, a cafeína, o zinco e vitaminas do complexo B associado.
é um dos melhores suplementos que nós temos hoje para o desempenho cognitivo, principalmente para quem quer estudar para concurso, para quem quer aumentar a produção intelectual e principalmente para melhorar áreas associadas como foco e agilidade. Então, esses suplementos, eles devem fazer parte da sua prescrição, do seu consumo, né? Caso você queira focar nesse sentido. A taurina, por sua vez, ela é um aminoácido essencial e ele é encontrado em alta concentração tanto nos músculos como nos neurônios. Ela possui uma estrutura semelhante ao GABA e a taurina em si, ela consegue ativar os receptores desse neurotransmissor que está relacionado ao estado de relaxamento. Então, como consequência, a gente observa, existe uma desaceleração da atividade cerebral. Então, vocês podem perceber que quando a pessoa é hiperativa, tem TDAH, ela tem... muitos pacientes falam assim, olha, meu cérebro grita, toda hora eu estou pensando uma coisa diferente, eu quero fazer muitas coisas. Então, o fato da taurina, ela ativar o receptor, que é semelhante ao GABA, e ele promover esse relaxamento cerebral, ele vai fazer com que ocorra uma desaceleração da atividade cerebral. E essa desaceleração vai promover o aumento do foco e o aumento da concentração. O gengibre, né, tailandês, é uma espécie que é utilizada pela medicina Ayurveda. Ele também é considerado nootrópico natural e ele atua como estimulante. Ele também ajuda no foco, na concentração e ele pode prolongar o estado de alerta em até 5 horas, mas ele não tem o efeito rebote igual a cafeína. Porque no caso, por exemplo, da cafeína, você toma cafeína, você tem um estado de alerta, mas depois você vai ter o rebaixamento, o pico. Você tem o pico, depois você tem a queda. Então, isso faz com que você tenha um déficit, uma hiperconcentração e depois você tem um déficit da concentração. No caso do gengibre tailandês, não acontece isso. Por ele prolongar durante 5 horas, ele não vai ter esse efeito rebote pelo tempo que ele consegue fazer essa manutenção do foco e da concentração. O gengibre tailandês em si, ele inibe os receptores de adenosina e ele diminui a recaptação da dopamina. Isso faz a sensação do revigoramento, por isso que não dá esse efeito rebote semelhante ao da cafeína. Já a palatinose, ela tem sido muito recomendada para atletas. Ela é um carboidrato que é o principal fonte de energia cerebral e nesse sentido a palatinose, ela possui um baixo índice glicêmico. E ela ajuda na disponibilização de energia de forma prolongada para nível cerebral. Então, ela vai aumentar o foco, vai aumentar a melhora da concentração, vai melhorar o humor e ela também tem sido indicada como uma suplementação para treinos, muito interessante. O TCM, né, é o queridinho, né, o triglicerídeo de cadeia média. Já existem vários COFs, né, com o TCM. Ele tem sido muito utilizado em dietas cetogênicas e dietas low carb. E ele é uma fonte de energia muito rápida. Ele é constituído por 60% do ácido caprílico e 40% do ácido cáprico. E ele vai estimular o fornecimento de energia. E o TCM, ele tem uma melhora, ele tem uma atuação com a melhora cognitiva. Então, é muito importante a associação do TCM nas dietas quando a gente quer melhorar o foco e a performance cognitiva. A coenzima Q10, ela é reconhecida por ser um antioxidante intracelular, ela participa da produção de energia nas mitocôndrias, ela é encontrada principalmente nos órgãos que mais precisam de energia, como músculos, coração e cérebro, e a coenzima Q10, ela tem uma característica que a partir dos 40 anos, ela apresenta um déficit e por isso que é importante a reposição da mesma e ela também é utilizada como suplementação cerebral. Ela é um potente agente terapêutico e atenua enxaqueca, diminui frequência e duração das crises de enxaqueca, dor de cabeça e os pacientes eles se beneficiam muito com a associação da coenzima Q10 como suplementação para o cognitivo. A colina, até como eu já fiz um vídeo sobre a colina, ela é uma das vitaminas do complexo B, a famosa B8, ela possui ação cerebral
e ela é necessária para a produção da acetilcolina, que é considerada como se fosse uma mensageira instantânea do cérebro. A acetilcolina ela atua como neurotransmissor primário e ela auxilia na transmissão de mensagens para o cérebro e na junção neuromuscular. A colina ela tem um papel central no desenvolvimento cerebral infantil, principalmente na área do hipocampo e do encéfalo frontal, e é responsável também pela regulação da memória e da atenção. A tirosina, ela já é um aminoácido essencial, ela também é indicada para a melhora cognitiva, ela é utilizada como um precursor do neurotransmissor da dopamina, que é associada a efeitos antidepressivos. Além de melhorar o humor, a tirosina também é um suplemento considerado muito importante para a memória, então vocês vão ver muita suplementação com tirosina e inositol, e principalmente em situações de estresse, a suplementação de tirosina ela tem se mostrado muito eficaz na capacidade de executar tarefas que estejam sob pressão. A vitamina E ela tem sido muito recomendada também porque ela possui um papel antioxidante e ela também atua no sistema nervoso central. Ela contribui para a prevenção de distúrbios cerebrais, principalmente como demência. A cafeína, todo concurseiro usa cafeína, né? Então, ela tem um auxílio no estado de alerta e na melhora da concentração. Eu só peço cuidado porque a cafeína ela tem um efeito rebote. Então, você vai ter o pico e vai ter a queda. Então, você vai ter um momento que você vai estar hiper concentrado, mas como ela tem o efeito rebote, vai ter um momento que você não vai se sentir tão concentrado. E a pergunta que fica é, qual que é o melhor suplemento para o cérebro, né? Vocês perceberam que eu não falei sobre a fosfatidilcerina nem a fosfatidilcolina, mas eu falei sobre a colina, e a fosfatidilcerina, geralmente ela vai estar associada em suplementações que tenham o EPA, que tenha o zinco, que tenha o DHA, que tenham esses suplementos. Mas o melhor suplemento para o cérebro, ele vai depender muito da necessidade de cada pessoa e da recomendação do profissional propriamente dito. Hoje nós temos uma população que utiliza muito antidepressivo, muito ansiolítico, então é importante a gente fazer um estudo em relação à interação droga-nutriente para saber qual o melhor suplemento para esse paciente. É muito importante que, por exemplo, alguns pacientes que tenham depressão, ansiedade, dificuldade de concentração, que eles entendam que existem nootrópicos para melhorar a performance cognitiva. Então, os suplementos, eles podem ser formulados ou com um único ingrediente ou com vários ingredientes que sejam combinados em sinergia. E a partir do momento que nós combinarmos esses ingredientes, nós vamos potencializar os benefícios da atividade cerebral. Então, o paciente ele vai ter muitos benefícios associados ao uso de nootrópicos. Então, hoje, os nootrópicos, eles estão sendo muito indicados para a população para melhora da saúde cognitiva, porque já se detecta que a ausência de suplementação na população está piorando a saúde mental da mesma. Então, a partir do momento que nós trabalharmos uma suplementação cerebral de acordo com a indicação de cada paciente, a gente tende a ter melhores resultados em relação à melhora de déficit da atenção, depressão, Alzheimer, demência. E é importante a gente ressaltar que todos os suplementos, eles apresentam indicações, apresentam contraindicações. Então, quando a gente faz um vídeo orientando os suplementos, o nosso objetivo não é que vocês vão numa farmácia e comprem o primeiro que vocês veem, mas é que vocês procurem um profissional para vocês saberem qual o melhor suplemento para vocês utilizarem e assim vocês terem um resultado mais efetivo. Então, eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para vocês, que tenha ajudado e vamos em busca da saúde mental plena. Eu espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima.